Fala galera do YouTube, Renan Rock trazendo mais um vídeo pra vocês e hoje trago aqui uma pequena homenagem ao Stan Lee. Pra quem não conhece Stan Lee, ele foi nada mais nada menos que um dos criadores da Marvel e que faleceu no último dia 12 de novembro. Pra quem não sabe ainda, ele é o criador de grandes heróis como o Quarteto Fantástico, o Homem de Ferro, o Homem-Aranha, o Doutor Estranho, os X-Men, enfim. Ele criou a maioria desses grandes heróis da Marvel que a gente conhece hoje. Eu confesso que eu não sou um grande leitor de quadrinhos. Eu conheço assim algumas histórias de heróis, mas no geral mesmo são aqueles heróis que foram pro cinema. Antes de assistir todos os filmes de super-heróis assim, eu procuro me inteirar de que herói é aquele, quando surgiu, como surgiu, por que surgiu, enfim, as grandes histórias escritas desses heróis, enfim, eu procuro me inteirar sempre do que são esses heróis antes de assistir os filmes, e é basicamente esse o contato que eu tenho com super-heróis. Eu me considero sim um nerd, mas só que eu foco mais a minha nerdice, assim, digamos, pro lado do colecionismo, enfim, até um pouco pelo lado do anime e do mangá, da cultura oriental e tal, mas claro, não diminua em nada o que é a cultura das HQs, né, das histórias em quadrinhos americanas, que eu também gosto bastante. Tenho poucas aqui em casa e li poucas também no decorrer da vida, mas, como eu disse, eu não diminuo essa cultura, coisa que admiro muito, inclusive. E uma coisa que eu acho que eu nunca falei e que de certa forma me liga ao Stan Lee é que a primeira lembrança que eu tenho de desenho mais antigo assim, são de personagens do X-Men. Eu lembro que ali no meu caderno do pré-primário, se não me engano, ou primeira série, na época ainda que só tinham 8 séries, né, no ensino fundamental, eu lembro que meus cadernos sem pauta, né, com folha branca, se resumiam a desenhos do X-Men. Eu desenhava aqueles personagens ali daquela animação que passava na Globo, se não me engano, nos anos 90. Então, enfim, sem saber que isso era criação do Stan Lee, né, claro, que afinal de contas eu tinha o que, 5, 6 anos de idade, eu já desenhava personagens do X-Men no meu caderno naquela época. E hoje eu tenho sim aqui algumas revistas do X-Men, mas nada muito sequencial assim. Em um determinado momento da minha vida, eu comecei a comprar toda e qualquer revista em quadrinho que eu achava na banca, onde os desenhos eram feitos pelo Chris Bachalo, que é a minha grande influência aí nesse tipo de desenho. Bom, a morte de Stan Lee fez com que várias pessoas, né, que acompanhavam bem mais que eu quadrinhos, divulgassem frases clássicas do Stan Lee que eu nunca tinha visto antes, né? Eu vi que as frases famosas dele, cara, tem muito a ver, assim, com quem vive de desenho, né, cara? Vive desse tipo de arte, assim, digamos. Porque eu vi nas frases dele ali um cara que, por mais que fosse bem sucedido nessa área de quadrinhos, muito bem sucedido, diga-se de passagem, tinha uma certa insegurança ali com sua arte, não achava que ela era lá grandes coisas e tal, se diminuía muito, né, cara? E isso qualquer desenhista, cedo ou tarde, já passou, vai passar. Muita gente fala que desenho é dom, muita gente fala que desenho é treinamento, enfim. O fato é que é uma arte que é muito difícil, assim, e eu vejo, assim, que muitos amigos meus desenhistas, né, pessoas que eu fui encontrando no decorrer da vida em rede social, enfim, eu sempre percebo neles uma certa insegurança com eles mesmos, com o tipo de trabalho que faz, uma certa sensibilidade que talvez seja até a mesma sensibilidade que o Stan Lee tinha quando se referia ao tipo de trabalho que ele fazia, de sempre se diminuir, de sempre esperar a hora que vai dar errado. Se der errado, o que eu vou fazer? Até quando viver disso? Até quando as pessoas vão comprar essa minha ideia? Esse eu vejo que é um pensamento recorrente dos desenhistas assim que eu conheço, e inclusive comigo. Então, cara, infelizmente eu conheci aí a história do Stan Lee, o que ele tinha a dizer por trás das histórias em quadrinhos, os super-heróis e tal. Eu fui descobrir apenas na morte dele, o que é muito triste, sabe? Eu hoje vejo que eu perdi a oportunidade de admirar um cara que era muito semelhante a mim, muito semelhante a várias pessoas que eu conheço e tal. Então, quando eu comecei a ver essas frases dele sobre ele comparar o tipo de trabalho dele com trabalhos, assim, digamos, mais reconhecidos pela sociedade como médicos e tal, eu me identifiquei muito logo de cara e quis fazer um desenho em homenagem a ele, em homenagem a tudo que ele representa. Quando eu vi essas frases assim, quando eu vi que muita gente que
que cresceu acompanhando as histórias em quadrinhos da Marvel, enfim, da DC também, enfim. Quando eu vi que pessoas que cresceram lendo o trabalho desse cara se emocionaram muito com a morte dele, eu quis fazer uma homenagem a ele, e por que não fazer dessa forma que é como eu me expresso, que é pelo desenho, né? Então eu trago hoje pra vocês aqui essa minha homenagem ao Stan Lee, esse cara que por um motivo ou outro eu não dei muita atenção no decorrer da vida e tal, então eu corri atrás de resumos da vida dele, de frases que ele falou, de entrevistas, enfim, passei os últimos 5 dias só tentando entender quem era Stan Lee, e nessa minha busca à procura de mais informações sobre o que significou, o que significa o Stan Lee para as histórias em quadrinhos, eu descobri que é do Stan Lee a ideia de humanizar os personagens, o que eu achei genial. De certa forma, depois de todos esses filmes de heróis da Marvel e DC, a gente meio que já sabe como os personagens são, os seus pontos fortes e as suas fraquezas, né? O seu comportamento enquanto humano, assim digamos, e o seu comportamento enquanto super-heróis. Então você tinha lá o Homem de Ferro, que era um cara extremamente forte, todo tecnológico, com 1 milhão de armas embutidas na sua armadura. Aí corta a cena, tá o Tony Stark, depressivo, alcoólatra e sofrendo por causa dos estilhaços que podem furar o coração dele a qualquer momento e ele morrer. A mesma coisa o Hulk. Você tem o super-herói que é o Hulk, mas por trás dele tem o Bruce Banner, que é um cara frágil, um cara que não pode se emocionar muito, porque senão o ritmo dos batimentos cardíacos dele aumentam e ele se transforma no, entre aspas, incontrolável Hulk. Ou mesmo o Homem-Aranha, que no começo da história ele é um moleque que quer se afirmar no colégio o tempo todo, sofre bullying, não consegue ser um, assim digamos, winner, ele é sempre um loser no colégio, até o dia que ele é picado por uma aranha, se transforma de certa forma em um winner, mas não pode contar isso pra ninguém porque é a identidade secreta dele, né? E inclusive em uma das histórias do Homem-Aranha surge uma frase de autoria do Stan Lee que diz justamente essa dualidade aí do que é o super-herói com a máscara e sem a máscara, que é a frase que o tio Ben fala para o Peter Parker antes de morrer, que é: com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Uma frase que resume bastante todo o trabalho que Stan Lee fez para as histórias em quadrinhos. Enfim, eu estou muito inseguro para falar sobre o que é o Stan Lee e o que ele significa para toda a cultura nerd nesse vídeo, porque, como eu disse a vocês, de certa forma eu só fui me interessar mais assim pela vida e obra do Stan Lee com o falecimento dele, infelizmente. Quando eu descobri um cara ali que tinha muito a ver comigo. E eu acho que se você tá aqui no meu canal hoje, praticamente certeza de que você é um desenhista ou sonha em ser desenhista. Então eu recomendo que vocês corram atrás da história desse cara e, enfim, veja o que esse cara tinha a dizer, veja o que ele dizia. Eu tenho certeza que não só o mundo dos quadrinhos, mas também todo o mundo geek, o mundo nerd, enfim, perdeu um grande representante no último dia 12. Bom, falando sobre o meu desenho, eu quis fazer o Stan Lee então, com uma carinha aí mais simpática, sorrindo. Assim, digamos, chegando no paraíso a caráter, né? Com a roupa do Homem-Aranha, que dizem que era o herói que ele mais gostava. Ele aí segurando também, né, a Mjolnir, um martelo do Thor, que como a gente sabe, né, graças às histórias em quadrinhos e graças aos filmes, só quem é digno pode levantar a Mjolnir. Fiz ele aí também com as botas do Homem de Ferro e com a capa do Doutor Estranho. São roupas, peças e armas aí de grandes heróis criados pelo Stan Lee, o Homem-Aranha, o Homem de Ferro, o Thor e o Doutor Estranho. Enfim, antes de fechar esse vídeo eu vou deixar uma recomendação aí pra vocês. Tem no YouTube um documentário do History Channel chamado Super-Heróis Decifrados. É uma série do History Channel dividida em 2 episódios de 1h20 cada, que conta a história das histórias em quadrinhos, das HQs. E é um documentário muito legal porque eles traçam uma timeline e nessa timeline eles vão falando sobre o que a DC fazia, aí depois vinha a Marvel fazia também, e enfim, e tudo isso contextualizado com a história dos Estados Unidos naquele momento. E esse documentário é muito legal porque ele mostra que as histórias em quadrinhos estavam diretamente ligados à história do mundo real. As discussões que apareciam nas histórias em quadrinhos nada mais eram que uma versão, assim digamos, romantizadas do que acontecia no mundo real ali nos Estados Unidos na década de 30
30, 40, 50, 60, enfim. Então recomendo muito esse documentário, Super-Heróis Decifrados, tá no canal do History Channel Brasil, tá? Eu vou deixar aí na descrição desse vídeo os 2 episódios para vocês assistirem, recomendo muito, e ali vocês vão entender um pouquinho mais a importância do Stan Lee para as histórias em quadrinhos. Enfim, espero que vocês tenham gostado demais desse vídeo, espero que vocês tenham gostado desse desenho, e fica aí então a minha homenagem ao Stan Lee. Se você gostou do estilo de pintura que eu fiz nesse desenho, tem hoje um curso meu no site da Udemy. O meu curso é voltado para arte final, vetorização e pintura digital de caricaturas, mas a técnica que eu utilizo lá dá para você utilizar em qualquer outro tipo de desenho, mangás, HQs, enfim. E o curso tá num preço muito acessível, tá? Se você for lá no site da Udemy e entrar com o cupom de desconto 50 escrito, você vai pagar só R$50 nesse meu curso que tem aí mais de 10 horas de vídeo. Se você quiser então adquirir o meu curso, o link está aí na descrição desse vídeo. E não se esqueça de curtir esse vídeo e de deixar seu comentário aí dizendo o que você achou da minha homenagem ao Stan Lee. Não se esqueça também de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. Até o próximo vídeo, um abraço e falou!